Glória a Deus. Que bom estarmos aqui reunidos em gratidão, em louvor ao Deus eterno e soberano. Glória a Deus por essa noite. É uma noite de carnaval, né? Domingo. Muitos estão, infelizmente, perdidos e amarrados e escravizados por essa festa maligna, mas nós estamos aqui orando por eles e, acima de tudo, adorando ao Rei dos Reis, ao Deus eterno e soberano. Então, que bênção podermos prestar o culto ao Senhor, que é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Nessa noite, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 6. Vamos abrir em Josué, capítulo 6. Vamos ter o intervalo das mensagens em Mateus. E vamos, nessa noite, ver esse texto de Josué, capítulo 6. Josué capítulo 6, nós iremos ler do verso 1 ao verso 5. Josué capítulo 6, verso 1 ao verso 5. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Acompanhe aí na sua Bíblia, Josué, capítulo 6, verso 1 ao verso 5. Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos encarecidamente que Teu doce Espírito nos instrua, nos capacite e que a mensagem fale aos nossos corações, nos dando graça, força espiritual. Nós, Pai, dependemos 100% do Senhor. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus por esta palavra do livro de Josué, que é tão conhecida acerca da derrubada das muralhas de Jericó. E nessa noite nós vamos ver um ponto fundamental nessa palavra, nesse trecho onde Deus falou com Josué. E nós, vendo essa realidade que nós vivemos hoje, a realidade do carnaval, onde a cidade toda e o estado e pessoas de outra região vêm a Salvador por conta dessa festa. E isso é uma tentação para muitas pessoas.
para muita gente. Muitos são tentados, muitos enfraquecem, muitos são envolvidos. Infelizmente, muitos perdem a direção espiritual, perdem a vida de fé e acabam se envolvendo por essa tragédia. Infelizmente, é uma triste realidade. Nós precisamos compreender, através desta palavra, como o Senhor, Ele mostrou para Josué uma grande resposta que ele precisava receber, e não só isso, mas para toda a nação de Israel. E vamos ver com isso o reflexo que isso tem para nós hoje, como igreja, como povo de Deus, para que nós mantenhamos a nossa vida firme, a nossa vida de fé autêntica, diante das ciladas e adversidades. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vemos que o mundo ele é envolvido por aflições, tribulações e dificuldade, pois Satanás ele está agindo de forma poderosa na terra e no sistema que aí está. Nós vemos claramente, e no louvor que foi cantado aqui, que nosso olhar, nossa alegria, não está pautada nas circunstâncias, mas sim no grande amor de Deus que nos envolve. Então, essa é a realidade. Por isso, nessa noite, através desse texto que nós lemos, do capítulo 6, nós vamos falar sobre a fidelidade ao Senhor, a vida na fidelidade a Deus. Isso é muito fundamental, isso é muito importante. Uma vida fiel, uma vida dedicada a Deus, uma vida comprometida com Deus, uma vida comprometida com o Evangelho, uma vida verdadeiramente fiel. Eu quero dizer para os irmãos que uma vida fiel, ela traz extraordinárias recompensas, recompensas maravilhosas, poderosas e extraordinárias. E quebrar a fidelidade é uma tragédia e uma destruição para a vida da humanidade. Por isso, a fidelidade, nesse trecho aqui de Josué, nós veremos claramente o que compete ou o que envolve essa realidade da fidelidade, e que não é algo tão fácil assim, mas a recompensa é extraordinária, é poderosa e é maravilhosa. E é isso que Deus ele promete para a sua igreja, para a sua noiva, para os seus filhos. É esse chamado que Deus trouxe para a igreja, para o seu povo, para os seus filhos, que mantenham-se fiéis ao Senhor, à sua palavra, ao Deus eterno e ao Deus soberano. Por isso, diante das ciladas e as circunstâncias desse mundo, do sistema e da provocação dessa festa, muitos perdem e quebram a fidelidade para com o Senhor. Em muitas realidades do Antigo Testamento, do povo de Israel, Deus chama a nação de Israel de uma nação adúltera, de uma nação prostituta, uma nação que quebrou a fidelidade com o Senhor para se envolver com outras coisas, com outros deuses. E Deus os adverte de forma poderosa, mostrando a tragédia e a destruição que é essa vida de infidelidade para com Deus, para com o Senhor. A destruição, ela é clara e ela é real. Por isso, nós, queridos irmãos, nós precisamos desfrutar dessa vida de fidelidade ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Por isso, nós temos aqui, para início, dois aspectos importantes que mostram o que é um problema grave da infidelidade a Deus e o que é a bênção extraordinária da fidelidade a Deus. Em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao verso 6, nós vemos que Deus chamou Adão, o fez para estar junto com ele, para desfrutar desta comunhão, desta vida extraordinária, e deu a Adão uma palavra. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17.
A Adão, Deus disse: de todas as árvores que estão no jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não coma, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Deus chamou Adão para essa fidelidade de honrar a palavra, de honrar a palavra de Deus, de honrar o que Deus havia dito e deixado para ele. Mas nós vemos que no versículo 6, a mulher viu que a árvore era boa para dar entendimento, agradável, era prazerosa para se comer. Ela comeu do fruto e deu a Adão, que ele comeu também. Ambos comeram, quebraram a fidelidade com Deus, quebraram a palavra. O que quer dizer, o que caracteriza a fidelidade? Ser fiel. Caracteriza e honrar o compromisso até o fim, ainda que isso tenha o custo da própria vida. É honrar a aliança até o fim. Isso é fidelidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele é fiel. Ninguém pode mudar isso de Deus. Essa é a essência de Deus. Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Aleluia! Pois ele não pode negar a si mesmo. Essa é a realidade de Deus. Mas Adão, ele quebrou essa fidelidade, perdeu isso. E qual foi o resultado? A destruição entrou na vida de Adão e de toda a humanidade. Nós hoje sofremos por causa da infidelidade de Adão, porque ele não honrou aquilo que Deus havia dito, porque ele não honrou aquela palavra que Deus disse. Mantenha-se firme, não coma do fruto. E essa tragédia causou a destruição em toda a humanidade. Satanás, doenças, tribulações, violência, morte, guerras, conflitos, todas essas tribulações vieram por causa da desobediência de Adão, a quebra da fidelidade. Infelizmente, nós sofremos esta realidade, sofremos essa situação que foi provocada por Adão lá no Éden. Em contrapartida, no segundo lugar, nós temos a honra da fidelidade, a bênção da fidelidade, de ser fiel, ainda que isso custe o risco da própria vida, ainda que a vida esteja em jogo. Nós vemos aqui a fidelidade em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Nós vemos claramente que o nosso Deus, Senhor Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se fez carne, habitou entre nós, aleluia. Como homem, ele sofreu tanto, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia, glória a Deus. Você sabe o que é isso? É fidelidade, é ser fiel ao compromisso, é ser fiel à aliança, é ser fiel ao pacto. Jesus estava na cruz, o sangue sendo derramado, a coroa de espinho, ele estava ali em sofrimento na cruz, era dor intensa, era terrível, e ele é Jesus, todo poder nas mãos, toda a autoridade, mas ele estava ali na cruz, porque ele precisava honrar a palavra de Deus. Então vieram os fariseus, os saduceus, e olharam para ele, e disse: tu não és o Filho de Deus? Desça daí agora, e nós vamos crer em ti. Desça da cruz, nós vamos acreditar em você. No entanto, Jesus, mesmo com essa provocação de Satanás, ele manteve-se ali na dor, ele manteve-se ali no sofrimento, porque havia uma fidelidade. Aleluia, havia um compromisso de fidelidade, mesmo com o risco da vida, mesmo com a morte chegando. Jesus cumpriu isso, porque ele sabia o que viria depois. Esse é o prêmio, é o preço pela fidelidade. Ele sabia, é o que diz Filipenses capítulo 2, esse Jesus
que morreu por causa da sua fidelidade, está escrito: Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que está acima de todo nome, pelo qual, ao nome de Jesus, aleluia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Essa é a bênção da fidelidade, por isso que o diabo age furiosamente, poderosamente, para quebrar a fidelidade na igreja, os filhos de Deus. Ele age para quebrar os relacionamentos, as alianças, o pacto com Deus, o compromisso com Deus, o compromisso com o Evangelho, o compromisso na família, o compromisso no lar, o compromisso na amizade. Ele tenta de todas as formas, de todos os lados, de todos os momentos, para quebrar, que ele sabe claramente que quebrar a fidelidade é destruição. Mas, uma vez que conservamos a fidelidade a Deus e a sua palavra, nós vemos a resposta extraordinária, vemos a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Essa é a realidade. Um quebrou a fidelidade e a destruição veio. O outro honrou a fidelidade, manteve-se firme e veio grande resposta de Deus. Aleluia. Essa é a realidade, irmãos. Não existe varinha de mágica, abracadabra, passe ali, nada. Não existe isso. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vimos aqui a mensagem de domingo passado, as mensagens em Mateus, onde Jesus está dando o seu discipulado absoluto para a sua igreja, dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e para isso é preciso manter esse discipulado, esse reflexo da nossa vida, que reflete o Evangelho de Deus, reflete o Evangelho de Cristo, essa fidelidade do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui claramente em Josué, essa bênção que Deus deu para ele. Não foi nada fácil, e não é para nós também, mas a grande resposta. Por isso, 3 situações aqui nesse texto que nós lemos, nós vamos abordar. Primeira promessa, segundo processo e terceira conclusão. Primeira promessa, segundo processo, terceiro a conclusão. Aleluia. Primeiro vamos ver a promessa. Quando nós falamos da fidelidade, significa a palavra que é dada. Eu preciso ter um compromisso para você ser fiel. Como é que você vai ser fiel do nada? Não, há um compromisso, há uma palavra dada. A palavra é dada e nós seguramos aquela palavra e honramos aquela palavra, ainda que com o risco da nossa própria vida. Isso é fidelidade, isso é ser fiel. Então, Deus deu a Josué a sua palavra. No versículo 2, Deus disse para Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Glória a Deus. Deus deu a Josué a sua palavra: eu vou dar a vocês Jericó, seu rei e seus homens de guerra, toda essa terra, vou dar a vocês esta cidade. Deus deu a sua palavra: entregarei nas suas mãos Jericó. Isso é muito interessante, irmãos, é muito interessante, porque o povo de Israel havia atravessado o Jordão. Deus havia chamado Josué: Moisés morreu, meu servo Moisés morreu, agora você vai liderar o meu povo para tomar posse da terra. Eles atravessaram o Jordão, Deus fez um milagre, e eles estavam diante de Jericó, que era a cidade considerada a cidade intransponível. As suas muralhas eram referência de segurança. Era impossível alguém penetrar essas muralhas, um exército conseguir entrar em Jericó por conta das suas muralhas. Eram famosas. Ali era o destaque de todas as outras nações de Canaã. Ele era o baluarte de Canaã. Era a cidade poderosa e fortificada.
glória a Deus. No entanto, o Senhor disse: eu vou dar para vocês esta cidade, o rei dela e o seu exército. Irmãos, olhar para uma coisa impossível de acontecer, algo que foge da compreensão humana. No entanto, fidelidade é crer na palavra de Deus, é confiar na palavra de Deus. Ainda que isso esteja fora da nossa compreensão, do nosso entendimento e daquilo que nós percebemos. E é interessante porque em Números, capítulo 14, do verso 1 ao verso 4, nós vemos a realidade daquela época atrás, aproximadamente uns 45 anos atrás, quando os espias foram examinar a terra. Josué estava lá, Caleb estava lá, eles retornaram. E no capítulo 14, verso 1 ao 4, nós vemos como os 10 que retornaram da missão disseram para Moisés, falaram de forma bem covarde, com medo. Ah, Deus, o que é que Deus fez conosco, nos tirando do Egito? Quem dera morrêssemos no Egito ou no deserto? Como é que pode Deus nos tirar de lá para entrar nessa terra? Não tem como entrar, a terra tem gigante, eles são inimigos poderosos, não vai dar certo. Moisés, o que é que você fez? Eles queriam apedrejar Moisés. Queriam apedrejar Moisés, queriam fazer Moisés morrer, porque eles não creram na palavra de Deus. E ainda mais, eles disseram: vamos levantar alguém que nos leve de volta para o Egito. Essa foi a realidade daquele povo. Josué estava lá. Josué manteve firme a palavra, a promessa de Deus. E há 45 anos depois, Deus fala para Josué: vou dar a vocês Jericó, uma cidade intransponível, difícil, que ninguém consegue entrar lá. Deus disse: eu vou dar para vocês. Essa é a palavra de Deus, é crer na palavra de Deus. A promessa é dada, mantemos a fidelidade, não em palavras humanas, que são vento que vai de um lado para o outro, é palavra vazia, não palavras de homem, mas a palavra de Deus. Ela é fiel, é poderosa, aleluia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse: haja luz, e houve luz. Esse é o poder da palavra de Deus. Em Isaías 55, verso 10 e 11, Deus mostra claramente: a chuva e a neve desce, rega a terra, faz produzir, dá semente ao semeador, pão que come, não volta para mim vazia. Assim também a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz o meu coração, vai cumprir aquilo que eu a designei. Lucas capítulo 1, versículo 37, o anjo disse: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus é poderoso. E em Hebreus 4:12, a palavra é mais penetrante do que espada qualquer de 2 gumes, e penetra, divide juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esse é o poder da palavra, é a segurança da palavra, é a força da palavra de Deus. Ou seja, ela nunca cairá em terra, ela se cumprirá, porque Deus é fiel. Amém? O que é que nós temos? Colocar o nosso coração, todo o nosso coração, ainda que seja o custo da nossa própria vida, colocar na palavra de Deus. Aleluia. Josué tomou a palavra, colocou no coração, tomou posse, ele acreditou, ele confiou naquilo que Deus havia, ele já havia tido a experiência lá do que Deus fez com aquele povo rebelde que não manteve a fidelidade ao Senhor. Ele agiu grandiosamente, de forma tão poderosa, que naquela época adultos só sobraram Josué e Caleb. Todos os outros morreram. Esse é o preço da infidelidade. Esse é o preço de não honrar, de não tomar posse. Esse é o preço, irmãos, da destruição.
E foi o que aconteceu. Eles sofreram a destruição. E Josué estava esperto. Ele viu o que Deus fez. E ele confiou no Deus soberano, no Deus eterno. Deus deu a palavra para Josué. Josué tomou posse dessa palavra. Segurou essa palavra no coração. Amém? Aleluia. Aí vem o ponto 2, é o processo. É bom ter a palavra, né? É muito bom. Você vai ser abençoado, você vai vencer, mas vai ter um processo. A fidelidade exige um custo. A fidelidade exige um sacrifício. A fidelidade exige crer de todo o coração, independente das circunstâncias. Por isso que a nossa vida, ela não está pautada em circunstâncias. Está pautada no Deus soberano e eterno. Por isso que a bênção do ser humano em Jesus é o ser humano retornar para Deus. Por isso Jesus é Emanuel, Deus conosco. Essa é a segurança absoluta. Por isso o salmista disse no Salmo 23, verso 4, não temerei mal algum, não importa onde eu ande, porque o Senhor está comigo. Essa é a bênção extraordinária. Por isso Josué, ele teve essa segurança naquilo que Deus falou e entrou no processo, porque Deus disse que ia dar a terra, ia dar Jericó, aí Deus falou como seria esse processo até chegar à tomada de Jericó. E é aí que as pessoas precisam manter a fidelidade independente, ainda que essa ação de Deus, a palavra de Deus, seja fora do que é comum à humanidade. Ainda que seja fora, por exemplo, Jesus disse que aqueles que creem nele morarão lá no céu. Isso é fora da compreensão humana, do entendimento humano, mas ele é fiel. Quem disse é fiel, quem falou é fiel e garante a palavra. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas isso foge à ciência, aos filósofos, à religião, isso foge a tudo. Ou seja, é ir contra a realidade que as pessoas creem, que as pessoas naturais, elas vivem. Então essa é a condição. Então o processo, ele envolve algo, circunstâncias que vai além da compreensão humana, que as pessoas não entendem. Então Deus disse isso para Josué, no versículo 3 e no versículo 4 do capítulo 5 de Josué. Deus mostrou a Josué como seria o processo até ele chegar à terra, a invadir a nação de Jericó. Deus diz assim, marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um a trombeta. 7 sacerdotes levarão cada um a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Irmãos, essa foi a ordem do processo que Deus falou para Josué, para que eles tomassem posse da terra. Agora imagine, se Josué não fosse realmente um homem fiel à palavra de Deus, honrasse de fato a Deus, confiasse em Deus de todo o seu coração, e entregasse tudo, e Deus, se eu disser, está dito, eu vou acatar e vou seguir. Josué, ele era o líder do exército de Moisés, ele que tomava conta, ele que ia nas batalhas, ele conhecia a guerra, ele estava experimentado na guerra, experimentado nas batalhas de Israel, no tempo de Moisés. Então ele era aquela pessoa colada com Moisés, e que estava na batalha, no exército ali, vencendo o inimigo, Deus dando vitória, Deus vendo a ação de Deus, mas era corpo a corpo, indo ao inimigo, vencendo, lutando, tinha que meter a espada e tudo mais. De repente ele ouve Deus dizer, não, você vai dar 6 voltas na cidade, 7 voltas, tocando trombeta, depois vai gritar todo mundo. Imagina, isso não tem lógica. É fora da compreensão natural.
é fora. Imagine, está lá o povo dando uma volta e todo mundo lá na muralha olhando. Poxa, gente, povo doido é esse? O que está acontecendo? Tá brincando? Aí no outro dia o povo dando volta na cidade e só tocando a trombeta. Poxa, gente, o que está acontecendo? 6 dias o povo fazendo isso, dando volta. E pior ainda no último dia, que é no sétimo. No sétimo tinha que dar 7 voltas. Eram 7 voltas. Arrodeando ali, desde manhã cedo, de madrugada, eles acordaram, preparou todo mundo, o exército na frente, sacerdote, a arca e o resto dos soldados atrás. E todos eles dando volta de madrugada, bem cedinho acordaram e foram de uma volta, 2 e tal, até a 7ª. Então, se Josué não fosse alguém que realmente acreditasse em Deus, no que Deus disse, não confiasse de todo o coração em Deus, isso seria loucura. Seria algo fora do comum, fora do natural, fora do normal. Mas ele confiou na palavra de Deus. É esse que é o ponto-chave, irmãos. Essa que é a segurança absoluta da igreja, dos filhos de Deus, que o processo até chegar vai contra a realidade que muitas pessoas acham e pensam. Porque quando o natural do exército, ele montar alguma coisa, consiga subir na muralha, montar barricadas, montar trampolins, botar corda, fazer alguma coisa para subir na muralha, tentar derrubar o portão, quebrar, tocar fogo, para tentar entrar na cidade, dominar aquela cidade, vencer e matar todo mundo e ocupar a cidade. Mas não, Deus veio com a palavra dizer, vocês não vão fazer isso, vocês vão só arrodear a cidade e tocar trombeta. E no último dia, na última volta, quando tocar a trombeta, todo mundo vai gritar. É isso que vai acontecer. Imagine que realidade. Por isso, isso não é nada comum, isso é fora do padrão. Isso fora do padrão vem a realidade das pessoas dizer, é louco, é maluco, como é que consegue fazer isso? Como é que consegue estar nisso todo o tempo? Como é que consegue estar nessa situação? Ele deve ser louco, é louca. Não tem noção das coisas. Está fora do normal, está fora do comum. Muitas vezes essa é a realidade de ser fiel a Deus, de ser fiel à palavra de Deus, de honrar o Senhor, de confiar em Deus. Muitas vezes é ser chamado de doido, é ser chamado de maluco, de maluca. Ele está fora de si, ela está fora de si, mas não entende a realidade, não entende o que é a palavra de Deus, não entende o que é a fidelidade ao Senhor. E é claro que olhando para os nossos dias, não é fazer coisas estranhas, coisas mirabolísticas, coisas loucas no sentido de fora do conteúdo da palavra de Deus. Não é essa a realidade. Manter o foco firme no Evangelho e na segurança em Deus, aquilo que Ele deixou registrado. Isso foge à compreensão humana, à realidade humana, foge ao padrão humano, foge àquilo que o ser humano estabelece como padrão para a sua vida. Mas esse é o processo que Deus estabeleceu para que nós mantenhamos a vida segura e a vida fiel ao Senhor, a vida fiel à sua palavra, a vida fiel honrando a Deus e a tudo que Deus estabeleceu. Por isso, Deus traz a conclusão. Qual a conclusão disso? Verso 5 do capítulo 6 de Josué. Deus traz a conclusão. Qual é a conclusão do verso 5? Ele diz: quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Aleluia. Essa é a conclusão de Deus da fidelidade. Sabe o que Deus está mostrando aqui para Josué, com aquele grande exército que ele estava ali, fazendo ele dar as voltas nesse processo de crer na palavra de Deus, e crer no que Deus havia dito. E na última volta Deus disse, vai tocar as trombetas, um forte toque, e todo mundo vai gritar. E quando vocês gritarem,
a muralha vai cair. Meu Deus, a muralha vai cair. E cada um vai entrar na cidade de onde estiver, porque eles estão em círculo, então eles não vão para algum... Dali eles já entram, cada um vai entrando na posição onde está. Então, Deus mostra isso para ele, que não foi com espada, que não foi com força, que não foi com poder humano, que não foi com a estratégia humana, mas foi com Deus. Deus está mostrando claramente aqui que a dependência é dele, a vitória vem de Deus. Em Provérbios capítulo 21, versículo 31 diz: o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória... O cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor dos exércitos. Aleluia. É isso que Deus diz na nossa fidelidade. Quando nós seguimos o processo da palavra de Deus e vamos até o final, nós vemos Deus agir, Deus se manifestar, Deus estender as suas mãos. Jesus estava na cruz, honrando a fidelidade a Deus, cumprindo a palavra de Deus, e ele viu Deus agir soberanamente. Ele foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus. Essa é a resposta absoluta. E Josué ouviu Deus dizer: a muralha vai cair. Mas essa não é a força humana, é isso que nós temos que entender, irmãos. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós temos que entender essa realidade. Não é a nossa força, o nosso braço, o nosso poder, a nossa capacidade, nossa inteligência, a nossa habilidade, experiência, expertise, nada disso. É Deus, é Deus, é Ele. Ele é a segurança, Ele é a resposta, Ele é a saída, Ele é tudo o que precisamos. Tudo está em Deus. Essa é a bênção plena do ser humano. Deus fez Josué passar por tudo isso para que ele entendesse que a resposta vem de Deus. Aleluia. Tem Êxodo capítulo 8, versículo 19. Veio para o Egito as pragas do piolho. Imagine, piolho na nação toda. Todo o Egito, piolho. Uma infestação de piolho. E contaminou a todos. Eles não aguentavam ficar parados, que era coçando a cabeça. Cortaram, rasparam a cabeça e ficaram aquela agonia. Piolho não era só na cabeça, onde tinha pelo, era piolho. Era uma praga, foi uma praga enviada por Deus. E os animais, todo mundo que tinha pelo tinha piolho. E foi algo terrível que eles não aguentaram. O que é que aconteceu nesse episódio? Deus vinha fazendo as pragas através de Moisés. Só que os magos de Faraó, os feiticeiros de Faraó, eles imitavam as pragas. Eles imitavam lá o que estava acontecendo. Ele fazia praga, e os magos e o feiticeiro iam lá fazer os cambalachos dele, feitiço, e aí fizemos igual. Aí foi fazendo. Quando chegou nessa do piolho, no versículo 19, ele disse: rapaz, não aguentamos mais não. O negócio está brabo. Não dá para a gente reproduzir isso não. Cansamos, já foi, acabou para a gente. Isso aqui não é outra coisa senão o dedo de Deus. Não dá mais para a gente. Essa é a ação de Deus. Deus agiu soberanamente, de forma extraordinária. Mandou a praga. Ninguém conseguia mais produzir. Os magos de Faraó, hoje tem uns magos de Faraó, tentando reproduzir as coisas de Deus. Mas isso é engano puro. Então chega um tempo que não tem mais como. Eles disseram: é o dedo de Deus, ou seja, é só Deus que age. Deus que age soberanamente. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés disse: mas como pode eu tirar o povo do Egito da mão de Faraó? Como pode eu fazer isso? Sou pesado em língua. Moisés veio do Egito. Moisés viveu 40 anos no palácio do Faraó. 40 anos ele sabia o poder do Egito, a força do Egito, ele sabia tudo. Como é que pode eu? Deus, isso é impossível. Ele disse: eu vou mandar para você lá. Você vai lá e vai tirar o meu povo das mãos da gado do Faraó. E você vai lá só com um cajado e com o seu irmão Arão. E vai tirar o povo de lá.
Imagine com um cajado derrotar um exército inteiro. Porque para Deus mostrar que não adianta um exército todo. Tudo está em Deus. É por isso que a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Para que ninguém se glorie diante de Deus, é pela graça. Não tem ninguém que possa dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa para Deus, nada disso. Essa é a conclusão, algo que só Deus pode fazer. Essa é a bênção da fidelidade. É quando nós vemos as coisas difíceis tentando vir para a destruição, mas manter a fidelidade ali ao Senhor. As coisas terríveis tentando trazer a destruição, mas manter a fidelidade ali ao Senhor. As coisas vindo e dizer, Deus, é impossível, não tem mais como fazer nada, mas manter a fidelidade ali com o Senhor. E Deus estende as mãos e muda a história, aleluia, e muda o quadro e traz a resposta. Quando mantemos a fidelidade, Deus honra isso, porque Ele honra, não é nós que somos alguma coisa, mas Ele honra a sua palavra. Ele honra a sua palavra e não deixa ela cair em terra. Ele faz ela produzir, ela prosperar naquilo que Ele enviou, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Por isso, irmãos, eu quero já concluir essa mensagem. Nós vemos aqui que Josué, ele tomou posse. Ele viu o processo que parecia, ainda que seja loucura aos outros, mas ele seguiu o que Deus havia dito, e ele viu a conclusão de que o próprio Deus agiu. Quando todos gritaram, aquela muralha que parecia ser intransponível, que parecia ser impossível cair em terra ou ruir, eles viram diante dos seus olhos aquelas muralhas caindo, se despedaçando. Ele viu a ação de Deus. Como é que um grito vai derrubar uma muralha? É impossível. É impossível um grito derrubar uma muralha. Nós sabemos que se uma pessoa gritar com uma frequência tão fina, ela pode quebrar uma taça. E sabemos disso, que isso acontece. Mas como pode uma multidão gritando derrubar uma muralha? Isso é impossível. Ali foi a ação de Deus. Quando eles gritaram, Deus fez as muralhas caírem, descerem, porque Deus havia dado a promessa: vocês vão entrar lá, vocês vão tomar conta, vai prometer a vocês vão entrar, vão tomar o rei, exército, todos que lá estão, porque não há impossíveis para Deus em sua promessa, amém? Não há impossíveis para Deus em nos levar para o céu, aleluia. Não há impossível para Deus, através de Cristo, nos dar o Espírito Santo. Não há impossíveis para Deus em na sua palavra estar junto conosco. Esse é o poder do Evangelho, é o poder da palavra de Deus, pois Deus é fiel. Assim, meus irmãos, nós vemos como Josué tomou posse disso e viu a sua realidade. E é tanto que no final Josué lhe declarou: todos vocês podem seguir o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem seguir os deuses além do Jordão, os deuses dos antepassados. Vocês podem seguir quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Isso é fidelidade, irmãos. É isso que precisamos. É isso que precisamos, irmãos. É o nosso coração tem que estar nisso, na fidelidade a Deus. Por isso, Deus, Ele nos deu a sua promessa. É claro que nós não temos que fazer como Josué, forma mística hoje, dar volta aqui na cidade, porque vamos tomar a cidade para Jesus. Vamos dar volta aqui em Canabrava, todo mundo dando volta, e depois vamos gritar. Nada disso, não é? Essa foi a realidade para Josué naquela época. Josué nos mostra o princípio. E qual é o princípio? Ser fiel à palavra de Deus. Ser fiel à palavra de Deus. Aleluia. Essa é a realidade. E seguir esse processo, porque hoje, hoje não, em toda a época, entregar a vida a Jesus e dizer que uma pessoa, dizendo-se Deus, foi na cruz,
morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, isso é loucura para as pessoas, é loucura para o mundo, mas essa é a realidade da fidelidade. A fidelidade à palavra de Deus, e nós cremos de todo o coração que Jesus é o Cristo de Deus, que cumpriu todas as coisas e que estabeleceu todas as coisas, e que nele nós somos livres do diabo, livres do pecado, livres das trevas e reconciliados com Deus. Essa é a fé, que dizem que somos loucos, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Por isso é a fidelidade a Deus e a fidelidade à sua palavra. Assim, irmãos, entenda isso, que nós possamos vencer as barreiras, tudo aquilo que tenta nos impedir de manter a fidelidade a Deus, de manter a fidelidade à sua palavra, de manter fidelidade à família, de manter fidelidade ao lar, de manter fidelidade à amizade, de manter fidelidade plena, total, e acima de tudo, ao princípio que Deus estabeleceu, nosso coração esteja 100% e totalmente voltado para Deus. Josué teve a resposta, teve a recompensa. Jesus teve a resposta, e foi uma resposta plena, uma recompensa extraordinária, que a resposta da fidelidade de Jesus alcançou a todos nós para a vida eterna e para a salvação. Jesus está vivo para sempre, está conosco. Josué passou, Moisés passou, José passou, que foi um homem fiel, Daniel, e todos os apóstolos passaram. E agora somos nós, é a nossa geração, é a nossa vez, é a nossa época, é o nosso tempo, essa é a nossa vez de deixarmos testemunho para a próxima geração, se houver, se Jesus não voltar. Essa é a nossa vez, esse é o nosso tempo, essa é a nossa época de deixarmos a marca de Jesus no nosso coração e dizermos: somos fiéis ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Essa é a nossa época, por isso eu quero orar com você, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, aleluia. Essa é uma noite de confronto, que Deus nos confronta. Há muitas coisas que tentam quebrar a fidelidade. Josué mostrou claramente o que é honrar a Deus, o que é honrar a Deus. Aleluia, e viu a resposta a Josué. A palavra é viva, a palavra de Deus é viva, e Deus nos deu a sua palavra. Então esse é o nosso tempo de receber essa palavra de Deus. Por isso coloque o seu coração diante do Senhor. Deus, Ele é poderoso para trazer resposta. A sua fidelidade a Jesus, a sua fidelidade ao Espírito Santo, a sua fidelidade ao Rei dos Reis. Em nome de Jesus, eu creio que essa é uma noite de resposta de Deus para a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida em todos os aspectos, em todas as áreas. O mesmo Deus que estava ali, que mandou Josué gritar e o povo gritar para aquelas muralhas intransponíveis serem derrubadas, para eles tomarem posse. Assim, irmãos, não há problema difícil para o Deus eterno, não há problema difícil para o Rei dos Reis, não há problema difícil para o soberano de toda a terra, de todas as nações. Não há problema difícil, Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Por isso vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus eterno, Pai, Criador dos céus e da terra, nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira e que é autêntica. E vimos aqui nessa passagem de Josué, que o Senhor deixou registrado, para que nós pudéssemos ver esse exemplo de Josué e possamos tomar posse, Pai, desta palavra viva e real e verdadeira. Assim, Senhor, estamos aqui como igreja, como aqueles, Pai, que tem fé na sua palavra, que tem fé no seu evangelho, que tem fé naquilo que o Senhor deixou registrado, ó Deus. Pai, essa é a resposta da fidelidade, Senhor. Por isso, ó Deus, estende as tuas mãos e age sobre nós,
sobre a nossa vida, e que venha a resposta, Pai, não pela nossa força, capacidade, inteligência, não, mas porque nós honramos a Tua palavra, mas porque nós honramos o Teu Evangelho, mas porque somos fiéis ao Senhor e a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, derramar o poder do Teu Espírito sobre cada irmão aqui, cada irmã, a todos que estão aqui na igreja, que estão acompanhando pela internet. Em nome de Jesus, havia uma dificuldade que Josué enfrentou naquela época, mas o Senhor havia dado a promessa. Assim, há grandes dificuldades que se levantam, mas o Senhor é poderoso para quebrar a ação de Satanás e fazer com que nós, Pai, sejamos mais crentes, mais fiéis ao Senhor, mais cheios do Espírito, mais dedicados à Tua palavra, mais dedicados à oração, mais entregues às coisas espirituais, mais santos, ó Deus. Essa é a noite e a resposta. Por isso, Senhor, abençoa todos para que desfrutem da Tua palavra e tenham esta segurança em suas vidas e sejam, Pai, fortalecidos em Ti, fortalecidos pelo Teu poder, fortalecidos pelo Teu Espírito. Eu abençoo a todos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus.